aluna, vamos iniciar então nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Então, para dar início já de cara essa imagem desse personagem aí muito importante, que já vou adiantando para vocês que é Linneu, né? Com relação à classificação dos seres vivos, tá? Com a chegada dos europeus aí no continente americano, os colocou aí em direto contato com as riquezas naturais que até então elas eram desconhecidas por eles. Por quê? Porque a nossa fauna e flora aqui da região, né, da América, por exemplo, é totalmente diferente de uma região europeia, principalmente porque há a diferença climática, né? Esse novo mundo, então, os estimulou a coletar plantas e desenvolver um sistema que facilitasse distinguir uma espécie de outras, tá? Entre centenas de variedades. Então, nessa época conhecida como Renascimento, os europeus deixavam, tá, de entender o mundo apenas com base em explicações religiosas e começavam então a produzir conhecimentos com base em suas próprias observações. E com isso passaram então a buscar a lógica, né, presente em diferentes aspectos da realidade, inclusive aí nas diferentes formas de vida. Para vocês terem uma ideia, em 1583, o italiano então Andrea Caesalpino, tá? Ele propôs um sistema de classificação de plantas usando como critérios o tipo de tronco e a forma do seu desenvolvimento dos frutos. E aí mais tarde, né, veio um outro pesquisador, o inglês John Ray, que organizou aí as plantas em função do tipo de embrião, ou seja, com uma ou duas folhas, e também na presença ou na sua ausência de flores e frutos. Então, a partir do trabalho de John Ray, né, o botânico médico sueco Carl von Linneu, que é o que aparece na imagem para vocês, ele desenvolveu então um sistema hierárquico, né, de classificação aí para os seres vivos. Estes foram agrupados em 7 categorias, e aí nós podemos mencionar a questão do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa divisão, então, inspirou os atuais sistemas de classificação que nós conhecemos hoje em dia, e Linneu, então, criou um sistema científico de classificação usando aí, ó, a espécie como unidade básica. Ele parte de um macro e chega até um micro, né, que é essa unidade, que é a espécie sendo como uma unidade básica, mas não considerou então o parentesco entre as espécies. Isso porque, né, assim como a maioria dos cientistas da época, Linneu acreditava que o número de espécies era fixo e não se alterava com o tempo. Ou seja, Linneu não acreditava na questão do evolucionismo, que foi uma teoria que veio algum tempo depois, tá? Que veio por Charles Darwin, né? Que nós vamos falar agora. Essa concepção, então, foi modificada somente no século XIX, com o desenvolvimento, então, da teoria formulada inicialmente pelos cientistas britânicos, e aí nós temos o Charles Darwin e o Alfred Russel Wallace, tá? Foram dois evolucionistas que na época defendiam a ideia que as espécies mudavam com o passar do tempo, ok? Outra informação importante é que para organizar então seu sistema de classificação, Linneu criou uma nomenclatura para os seres vivos usando o latim, né, para nomear essas espécies e os outros grupos. O uso dessa nomenclatura era universal, então, para que cada espécie, né, tenha a sua nomenclatura independente da região que se encontra, e o latim porque era uma língua já praticamente morta e não teria mudanças, né, coisa que ocorre numa língua que a gente chama uma língua viva, tá? Que mais que eu posso falar aqui para vocês? Então, o uso de uma nomenclatura universal, né, para cada espécie iria facilitar a comunicação entre os cientistas de diferentes países e regiões e com isso iria evitar então aí algumas confusões, né? O que seria, por exemplo, mandioca para um país vai ser mandioca para o outro país também, né? Mas é claro que mandioca é um termo, é um nome comum e não o seu nome em latim, perfeito? Mas é mais ou menos nesse sentido. Se eu tenho um nome latinizado num país, de uma espécie, e eu encontrasse essa espécie num outro local, teria a mesma nomenclatura, ou seja, seriam a mesma espécie.
Linneu também reuniu as espécies semelhantes em um mesmo grupo, que chamou de gênero. E aí, por exemplo, nós podemos falar do cão e do lobo, que pertencem ao mesmo gênero chamado Canis. Essa nomenclatura criada por Linneu ela é chamada de binominal, porque cada espécie recebe 2 nomes, sendo escritos sempre em latim ou latinizados, né, adaptados para esta língua. Vamos ver aqui algumas regras da nomenclatura para classificação biológica, tá? Primeira coisa, todos os nomes científicos devem ser escritos em latim. Se forem derivados de outros idiomas, devem ser latinizados. Estabeleceu-se assim, então, essa regra porque as línguas modernas, como o português, o inglês e o espanhol, vão sofrendo transformações no decorrer do tempo. E o latim, por ser uma língua antiga, não possui mais falantes nativos, então não vai se modificar, tá? Depois, outra informação importante, outra característica. O gênero deve ser escrito sempre em itálico, quando está num texto impresso, ou sublinhado quando você escrever ele num texto à mão. É uma característica que diz que a gente tem que, então, destacar esse nome científico dentro de um texto, ele tem que ficar bem evidente, né? E aí nós temos também a questão de que o nome das espécies é formado aí por 2 palavras, por isso que ela é binominal. A primeira palavra, então, indica o gênero, e a segunda, o termo, né, específico, ou epíteto específico, que é escrito com inicial minúscula, tá? Então, o gênero é letra maiúscula e a parte específica do nome é em letra minúscula, isso é muito importante. Deve ser escrito também em latim, quando em textos impressos, ou sublinhado, quando escrito à mão. E aí nós temos um exemplo aqui, ó, como em Homo sapiens, que é o nome científico da espécie humana, né, dos seres humanos. Em um texto, a partir da segunda ocorrência, né, o nome da espécie pode ter o gênero abreviado, como aparece nessa parte aqui de baixo, aqui, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. O nome da espécie humana é Homo sapiens. Tá? A primeira vez que você colocar no texto, vocês coloquem Homo sapiens. Mas a partir do momento que vocês forem mencioná-lo novamente, você pode abreviar. Abrevia-se o gênero, contudo, a parte específica deve permanecer, ok? É isso que diz a regra de Linneu. Bom, dando continuidade, nós temos então aqui essa classificação feita por Linneu. E aqui é interessante lembrar que, ó, se a gente olhar aqui do ladinho, nós temos o reino, o filo, a classe, a ordem. Eu vou mudar agora o slide, dando continuidade, a família, o gênero e a espécie, né? Então, voltando aqui, ó, ele parte sempre de uma parte macro, aonde reúne todos os indivíduos da característica do reino animal. E aí nós temos aqui desde animais vertebrados até animais aqui invertebrados. Conforme eu vou descendo na minha classificação, tá? Eu vou afunilando, melhor dizendo, eu vou olhando as características. Agora eu quero o filo dos cordatos, só aqueles que possuem, né, uma notocorda, né? Então eu tiro quem? Eu tiro a borboleta. Se eu for afunilar mais um pouquinho, eu quero só aqueles que são mamíferos, que possuem pelos e glândulas mamárias. Então eu tiro o sapo, descarto o sapo. Se eu continuar afunilando a característica só daqueles que comem carne, né? Então eu vou ficar só com a onça, com o tigre, com o gato selvagem europeu e com o lobo-guará. O mico-leão já não me interessa nessa classificação, porque ele já não é um carnívoro, né? E aí eu vou afunilando. Eu quero uma característica de felídeos, né? De animais, né? Que são do grupo assim dos gatos, das onças. Então eu descarto quem? Eu descarto o lobo-guará, tá? E aí eu continuo afunilando. Eu quero o do gênero Panthera. Então eu vou lá para o nome científico. No nome científico da pantera, da onça, eu tenho pantera. No nome científico do tigre, eu vou ter pantera. Mas no nome científico do gato selvagem, eu não tenho o gênero pantera. Então eu tiro o meu gato selvagem. E agora eu quero especificamente a pantera onca, que é então a famosa onça pintada. Então essa foi a classificação que Linneu nos proporcionou.
Lembrando que o nome é latinizado, né? E ele é formado normalmente por dois termos. O primeiro que seria o gênero e o segundo que seria o específico ou epíteto específico. Perfeito? Fico por aqui então e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.